Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a doutora Denise Gilman, sou médica veterinária e espiritualista e há mais de 50 anos pesquisadora da energia, da energética e espiritualidade dos nossos pets, dos nossos animais domésticos, como o pessoal fala, e principalmente da interação energética que eles têm com a gente. Que é o que eu mais pesquiso, gente. Eu mais que pesquiso é o quanto está sendo proveitoso, no caso, a interação de vocês dois nessa vida. O quanto esse pet de verdade está se melhorando enquanto pet, na espécie dele, um cachorro, um gato, uma ave, e quanto você está se reorganizando energeticamente. Porque a ideia, gente, que colocaram na mente da gente que você tem que pagar uma dívida, porque você deve para não sei quem, porque você fez mal, você não sabe. Que dívida é essa que você não lembra? Como que você pode pagar um boleto de uma dívida que você não sabe que você cometeu? Por que você cometeu? Porque você presumiu. Isso são programas que foram instalados, crenças limitantes instalados, porque quem não tem essas crenças vai de vento em popa. Ai, mas é pessoa egoísta que não liga para nada. Nem existe para eles isso. São pessoas que realmente vão ajudar a coletividade e quando vencem ajuda todo mundo. Mas não tem crença limitante. O que é crença limitante? O teto baixinho, você não consegue crescer. Isso é uma coisa assim que eu venho buscando técnicas e formas de trabalhar isso há muito tempo. Vocês não têm ideia. Eu falo que se eu fosse somar os valores que eu paguei nos cursos e formações que eu fiz, acho que eu compraria umas 2 casas. Mas a ideia era, primeiro, me tratar, né? Eu comecei me tratando. Eu não estava bem, não se sentia bem, não estava feliz. Sabe quando não está contente com aquilo? Não é que você está ingrata com aquilo, mas você sabia que não é aquilo que eu quero. Mas você também não sabe o que você quer. Então eu fui procurar tratamento há muito tempo atrás e fui estudar. Fui começar a fazer cursos, formações para melhorar essa minha conexão comigo. O segredo é esse, conexão comigo. E aí você vai descobrindo crenças limitantes da criação, da sua mãe, da sua família. Tá tudo lá. Você vai ficar bravo com isso? Não. Isso é implantado, essas crenças, até os 4 anos de idade, principalmente, em que a criança não tem nenhum crivo, ela não tem seleção. Tudo que vier dos pais é certo. E os nossos pets fazem a mesma coisa. Tudo que vier de você, só que eles fazem isso a vida inteira. Tudo que vier de você está certo. Só que quando ele acha isso que está certo, o corpo mental dele começa a fazer alterações no sistema dele físico e energético para que aquilo assente no corpo dele. É como para você também. Quantas coisas você não adoeceu? E nem sabe por que adoeceu. Coisas estranhas que não curam, doenças exóticas. Acontece, por exemplo, a mim acontece acidente. Por que eu me acidento? Eu não sou desastrada, mas acontecia. O que eu estava pensando, sentido, que eu mandei essa informação para minha mente e ela cria essas situações malucas, totalmente malucas. E eu fui estudar isso também, gente. Não é para você falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Pelo contrário, como que eu criei isso? Se eu criei, eu vou descriar. Como assim descriar? É uma criação. Os nossos sentimentos e emoções geram frequências que geram neurotransmissores e começam a modular o seu corpo. Quando a pessoa está muito estressada, muito cortisol, vive com um monte de problemas, pode fazer um derrame, um infarto e morrer. Olha que simples. Você vive com medo, você pode lesar os seus rins, você pode lesar o seu pâncreas, tudo você está mandando uma frequência. E o corpo fala, tá bom, então eu vou fazer a adaptação para viver com essa frequência que você está enviando. Só que as consequências você sabe que está aí. Né? Está aí a consequência. Então eu sempre venho estudando, gente, formas de tratar. Aí quando eu descobri que eu preciso tratar a família humana do pet para restaurar a saúde daquele pet,
é que eu fui estudar como que eu vou tratar as pessoas, sabe? Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi programação neurolinguística. Fiz um master de programação na Sociedade Brasileira de Neurolinguística, muito mais para me curar do que curar uma família, mas aí foi que descortinou um mundão para mim. Então, na linha temporal da pessoa, em algum ponto pode ter um canto que instalou um programa desse, que instalou uma ideia dessa e está dando hoje em dia esse estrago todo. E pode ser em diversos níveis, tá? Então, aceite que existem alterações, sim. Ponto. Não é nem certo, não é errado, não é culpa, nada disso. Só tem. E possivelmente foi instalado quando você era pequeno. Agora vai pensando, quantas vidas você foi criança? Você nem lembra, porque tiraram a nossa memória, né? Que não está certo. Quantas vidas? Você não vai lembrar, mas em cada vida você teve até 4 anos. E você absorveu, daquela época, as crenças das pessoas com quem você convivia, não é? Porque a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então, isso tudo fica marcado no seu corpo. Ficam em forma de memórias, de impressões, de N coisas, os nomes que deram, mas fica, que a gente chama de memória, mas é uma impressão, fica grudado no seu campo. E a gente não tem a vaga ideia. Só que agora, eu estou vivendo agora, você também está vivendo agora, nesse dia de hoje, né? Você não está vivendo só no passado, nem no futuro. Nós estamos aqui. Você é a soma de tudo isso. E aí acontecem uns troços estranhos, essa minha inconformidade, como eu tinha, falo de mim, né? E eu tenho certeza que você aí em casa está me vendo também. Toda essa, sabe, esse troço no peito, é. Então, eu comecei a estudar. Não se falava ainda só em memória. E eles têm, na PNL, tem diversos exercícios bárbaros. Eu fiz, passei em consulta, inclusive, com a minha mestra fantástica, a doutora Valquíria. Mas, melhorou, mas assim, eu não tinha acessado nada, porque eu comecei a ver que de verdade estava marcado lá. Era crença limitante, era o que eu acreditava, era o que estava instalada, que estava no automático, porque se instalou no que eu não tinha memória, como eu vou saber cadê? Mas estava lá, estava instalado, né? E aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É interessante, sim, todo o processo da PNL é maravilhoso. A gente tem Tony Robbins, por exemplo, maravilhoso, que é um mestre da neurociência, que é aplicada, né, a PNL. Mas assim, eu ainda, em mim, eu queria alguma coisa que destampasse, que me mostrasse, que limpasse aquilo. Todo mundo quer bem-estar, né, gente? Vamos falar. A gente toma até remédio tarja preta porque experimenta aquela sensação, mas ele é só ilusório. No momento que você não tem o remédio, você volta tudo no que estava. Então, não teve cura, você só teve tapando o sol com a peneira, né? Bom, fui estudando outras coisas, outras modalidades, outras terapias, fui. E um dia, de tanto o meu querer de descobrir técnicas, caiu na minha mão a EFT, Emotional Freedom Techniques, que aí sim começou a fazer a diferença na minha vida. Aí eu senti que eu conseguia acessar eu mesma. Que o segredo, gente, é que a gente não acessa a gente mesmo, a gente não se conhece, a gente não sabe o porquê das coisas. Você nem sabe como é que acontece só com você aquelas coisas. Ou você se acidenta, uma coisa não cura, ou é abundância, enfim. Mas está lá dentro tudo. É o sistema que está instalado, que mesmo que você é uma pessoa legal, sabe? Poxa vida, eu sou honesta, eu sou isso. Por que isso acontece comigo? Porque está instalado. Está instalado em você. Fica uma marca no seu campo. E olha que coisa mais maravilhosa, gente. Milênios atrás, a medicina tradicional chinesa, que fez um mapeamento do nosso corpo energético, do nosso perispírito, fala de estagnação de energia. Vai pensando se não tem alguma coisa parecida que nós estamos falando. Então, o que fazia a acupuntura? Dependendo do meridiano, podia estar estagnado, como podia estar sobrecarregado, mas era uma coisa parada.
Será que isso não é aquilo? Será que não são aquelas memórias que os caras descobriram que tem que limpar desse campo energético? E cura? Quem que já não fez acupuntura e vê que cura? Né? O Duin cura. A EFT se baseia o quê? Em você percutir meridianos. Você vai percutir meridianos também. Olha que coisa interessante, como tudo está certo, tudo está interligado. Tudo está interligado. E aí, quando surgiu, eu falei, gente, consegui ver de verdade, nitidamente, uma diferença. Opa, eu falei, vamos lá, vamos estudar mais que isso. E fiz formações oficiais, grandes informações, até com o próprio Gary Craig. Eu fiz formação sim com ele. E direto pela internet, porque ele mora na Califórnia. Veja que coisa maravilhosa você ter autonomia, isso que eu acho que eu gosto de trazer para os meus pacientes, a autonomia de se tratar, a autonomia de você de verdade fazer a diferença e de uma forma super simples. E aí eu quis abranger mais, eu quis limpar alguma outra coisa que tivesse na linha temporal, como eu vi lá na PNL, na programação neurolinguística. E aí chegou nas minhas mãos a apometria quântica, porque não é só a crença instalada. De repente, essa função, essa frequência que você tá vivendo naquele instante, atraiu pessoas erradas, atraiu espíritos malvazejos, atraiu negatividade para sua vida, e você nem sabe que está lá. Não sabe que está lá. Então, quando eu faço uma consulta com o meu paciente, eu posso abrir a linha temporal dele, porque eu peço autorização para o eu superior daquela pessoa, se eu posso olhar a linha temporal. Então, eu estou falando com a pessoa, imediatamente me mostra a cena de quando tinha 4 anos, tinha 5 anos, como que a pessoa era naquela época, quando que apareceu uma data específica. E a gente vai conversando e a pessoa só vai, é verdade, foi assim, foi assado. Porque eu estou conectada com ela, eu peço permissão ao eu superior. Mas é depois dessa consulta é que eu vou abrir a linha, eu vou abrir tudo, vou abrir a frequência da pessoa e junto com o eu superior dela, junto com os amparadores espirituais, a gente vai limpar isso. Então, quando o princípio da apometria é o desdobramento para um outro lugar, né? Então, eu vou desdobrar tá ótimo. E quando chega nos lugares que eu costumo desdobrar, é que começa a rolar um relatório e começa a rolar a limpeza, porque eu estou em outro nível energético que a gente pode fazer isso. E aí aparece de um tudo, gente. A gente não tem noção do que naquela queixa, hein? Não estou nem abrindo tudo da pessoa. É aquilo que ela quer tratar. É uma coisa, está ligado a um monte de coisa. E aí você vai começar a fazer a limpeza. Dá para fazer tudo de uma vez só? Impossível. Porque eu vou mexer demais com o organismo soma daquela pessoa, não pode. Então a gente vai pedindo para limpar o que dá e nas próximas apometrias a gente vai vendo a evolução. E eu falei, bom, isso já é bom, mas como que eu vou fazer a pessoa fazer isso por ela? Porque a gente sabe que sou eu comigo, né? A cura vem de dentro de mim. Eu não tenho como chegar por a mão aí dentro de você e arrancar. Eu posso facilitar, mas eu vou te ajudar. Então, o que eu faço? Que eu criei o meu método. Então, além de fazer a consulta com você e trazer essas informações da linha do tempo, eu tenho outras cartas na manga que eu posso te ajudar. Então, eu estava contando para vocês no primeiro bloco as minhas descobertas. Porque eu comecei a minha caminhada, eu fui atrás das minhas coisas mal resolvidas, as minhas sensações, sentimentos, eu fui atrás e tem muita coisa ainda para solucionar, claro, porque a gente sente uma coisa, você vai ver o que é aquilo, você busca aquilo e vai resolver. E estava falando para você que fica a marca no nosso campo, fica uma estagnação, que conta que aquilo está parado em algum lugar do seu corpo imaterial, só que ele reverbera nesse corpo material. E você fala, meu Deus, por que isso aqui está doendo? Por que a vida está assim? São um monte de porquês que a gente tem. Então, como eu te falei, na consulta comigo, eu posso abrir sua linha temporal e começo a localizar, dentro daquele foco do que você está querendo trabalhar,
as coisas que são dissonantes. E é depois da consulta, quando eu não tenho meus aparelhos, tenho os meus aparelhos todos desligados, é que eu vou abrir a sua linha, a linha temporal e a sua frequência. E aí, que é o princípio da apometria, como eu te falei, a gente desdobra pelos pulsos, a gente desdobra para um outro lugar para poder fazer seu tratamento. É quando chega lá que os amparadores espirituais, e eu vendo todo o seu sistema energético, seus chakras, suas energias, e aí eles passam como se fosse um scan me mostrando, olha aqui, isso limpa assim, isso tira assim. E aí vão aparecendo obsessores por frequência, vão aparecendo dívidas que você nem sabia que existia e que possivelmente nem existem mais, porque são coisas que já estão desatualizadas, espíritos e, olha, energias, coisas presas no seu corpo, como correntes, cadeados, algemas. E só Deus sabe quando foi colocado isso e por quê. Não interessa, você está vivendo só agora. É quando a gente começa a remover. Então, é um trabalho, só apometria, de 1 hora. Porque às vezes eu vou anotando tudo, muitas vezes vem o mentor da pessoa e fala, olha, diga isso para ela, ou vem sempre, vai aparecer um relatório grande, e é a pergunta que fica, mas eu posso fazer tudo de uma vez? Não. Até gostaria de falar para a pessoa, não, uma vez está solucionado. Já aconteceu, gente, mas não sou eu que mando, é a sua frequência que manda. É onde eu consigo, porque eu vou medir quanto que está a sua energia vital, quanto que está a sua energia de saúde, quanto que está a sua energia emocional. Se isso tudo estiver baixo, eu não tenho como dar um chacoalhão, peraí, eu vou tirar tudo. Você pode morrer. Olha, porque a gente está vivendo naquele clima e não tem como, vou acabar isso tudo e vai passar. Então, a gente vai fazendo a limpeza. E aí, a minha vontade de cuidar, de curar as pessoas é tão grande, falei, tem que ter um jeito da gente acelerar esse processo. Porque a cura vem de dentro para fora. E é você que faz. Eu estou só facilitando, né? Estou limpando as rebarbas, eu estou tirando obsessores, tirando magismos, ótimo. Mas o sistema está aí, a gente desobstruiu, mas como que de verdade ela pode continuar esta cura? Isso é que é o mais legal. Como ela vai continuar essa cura, né? E aí é que a própria espiritualidade foi me trazendo as possibilidades. Eu fui fazer diversas formações com medicamentos quânticos, tudo que tem. O Brasil é privilegiado, gente. Vocês não têm ideia o quanto de medicações quânticas eficientes tem neste amado Brasil. Fora não tem. Meus pacientes de fora é um perrengue a gente mandar. Enfim, apareceu o sistema. E falei, será que só isso? Porque o que faz uma medicação quântica? Ela vai levar para dentro de você a frequência que deveria estar instalada e não está, por isso você tinha sintomas. Então, se eu estou na tristeza, ela vai levar uma frequência de alegria. Maravilhoso. Mas que mais eu posso agregar? E aí que eu falo, foi um trabalho que a gente foi desenvolvendo, né? E pode ser que apareça até mais coisas. Tudo pode. Enfim, e aí começou a vir os exercícios. Então, eu vou dar serviço, eu vou dar lição de casa para essas pessoas, porque aí sim elas vão aprender a se cuidar. E aí que é de verdade o conceito da cura. Eu consigo de dentro para fora. Muitas vezes elas não percebem. Podem aparecer solfejos, pode aparecer a EFT, exercício de EFT, pode aparecer o Ho'oponopono, pode aparecer salmos, pode aparecer preces, aparece tudo na hora que eu estou fazendo a leitura. E isso é maravilhoso porque é o melhor remédio. Imagina você, de seus olhinhos fechados, antes de deitar, fazendo um salmo, compreendendo o que você está falando. Imagina você fazendo o seu Ho'oponopono para você. Para você. Sabe, quando você faz o Ho'oponopono, sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, gratidão, gratidão, gratidão. Você está falando para você. Quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Então, tudo começa aqui dentro. Eu sou o foco de uma família, pode ser. Eu começo a modular. Se de repente sai para você outro tipo de prece, tudo bem. Mas
a maioria dos casos aparece a EFT, porque eu vou me limpando. Com a EFT você vai limpando esses pontos que ainda a gente nem tratou e às vezes você nem precisa de outra apometria, porque você já fez o seu serviço em casa. Olha, ai, mas você, por isso que eu não gosto de vender pacote para cliente, olha, tantas sessões. Eu já acredito que na primeira vai dar certo. Ah, já, no máximo na segunda. Já acredito, tá? E é o que mais tem acontecido. As respostas são maravilhosas, as pessoas, sabe, ficam felizes porque vê que está andando, elas estão conseguindo se melhorar. Gente, isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Então, de verdade, eu tenho aqui no Consciência Pet, tem diversos vídeos de EFT, corre lá, corre lá. Se não, você acessa meu biosite, tá? Tem tudo lá também no biosite que você precisa para marcar consulta, cursos, o livro tá lá também. Então, corre lá no Instagram. Então, você veja que quando eu consegui montar um esquema que eu faço a minha parte, a espiritualidade faz a parte dela, eu te prescrevo os medicamentos quânticos que vão ajudar a introduzir essa frequência joia para você e você vai se exercitar. É uma academia, só que é uma academia da alma. É uma academia, né? Imagina que maravilha você, de repente, passar uma situação, um sufoco qualquer, fala, vou fazer EFT para isso. E a pessoa me escreve e fala assim, não é que deu certo? Não é que acabou esse troço mesmo? E o que mais ouço, gente? Então, eu gosto de dar ferramenta. Eu falo que eu sou a única terapeuta deste planeta que quer dar alta. Eu quero ver todo mundo bem. Por isso que eu não vendo pacote. Se vira e mexe, tem alguém que fala assim, e o pacote? Não. Não tem como, porque eu acredito que você pode fazer. Eu acredito que você pode melhorar, que você pode curar a tua vida, como falava Luiz Rei. Acredito piamente. Então, este pacote, essa ideia é a que funciona. Então, hoje em dia, as pessoas me procuram muito pela captação energética dos desencarnados, mas eu sempre aviso, eu tenho, as minhas secretárias avisam para a pessoa, não seria melhor você passar na consulta e você se tratar? Porque tudo o que você está sentindo, você está mandando direto para o pet que acabou de desencarnar e está fazendo a reentrada na outra dimensão. E atrapalha o tratamento dele lá também. Então, seria que não é melhor? Tem pessoas que não querem só a captação, tudo certo, mas acabam marcando a consulta. Por quê? Porque precisa. E não é só nesse momento. Você vai ver que você vai reverberar na tua vida inteira. É para você se sentir bem com tudo, não é só para passar bem agora. É para você ter uma ferramenta de qualquer situação que aparecer, fala, já sei como é que eu trato isso. Eu vou fazer minha EFT, eu vou fazer meu Ho'oponopono, eu vou mudar essa frequência, que é o lance. Você vai mudar a sua frequência para uma frequência melhor. E no momento que eu estou numa frequência menor, eu me conecto com as mentes que também estão numa frequência melhor, e aí eu vou bater bola com mentes numa frequência melhor. E quanto mais eu subo, eu estou batendo bola com essas mentes. E a solução chega para mim. E aí a cura vem para mim? Então não é simplesmente uma coisinha pequena. Eu falo que é um sistema grandioso. Por isso que eu criei o Superação, que é parte dessa técnica para você começar a usar para você. Sabe? Para você modular a tua vida, melhorar a tua vida, de verdade. Então vai pensando nisso, vai pensando que você não é uma pessoa perdida, você não é uma pessoa sem ajuda, você não é nada disso. Você simplesmente é a soma de todas as memórias que não deram certo na sua vida, vivendo agora. E elas podem ser limpas, podem ser desvitalizadas, ressignificadas. E aí você muda a sua vida. É a história de todas as pessoas desse planeta que mudaram a vida, quando eu limpo e ressignifico aquela memória. Leia o livro de Joe Vitale. Joe Vitale é exemplo disso que eu estou contando para vocês. Leia os livros dele, você vai ver o que significa isso. E como o Ho'oponopono também mudou a vida dele. Porque no momento que eu falo essas 4 frases, eu estou me amando, eu estou me perdoando, eu estou me aceitando, eu estou agradecendo a mim mesma a força que eu tive sem memória ancestral de chegar até aqui. E eu espero que na tua vida também faça essa diferença enorme. Um beijo grande no seu coração, muita paz.